Você já se perguntou por que Deus ele permite, às vezes até comanda guerras ali no Antigo Testamento? Cara, é sério, se você já olhou para a Bíblia e já teve algumas dúvidas sobre por que Deus permite a guerra, às vezes a gente acha até que isso difere do Deus de amor que a gente conhece, né? Até mesmo o Deus Jesus Cristo no Novo Testamento. Alguns de nós às vezes têm dúvida entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. Às vezes parecem são coisas diferentes ou que não é o mesmo Deus, justamente por conta dessas questões das guerras, né? E outros contextos que a gente vê ali no Antigo Testamento. E eu quero te ajudar aqui a pensar nesse momento por que Deus ele permite as guerras. Qual que é a motivação do seu coração? O que ele está ali provavelmente pensando, né? Ou qual que é o contexto bíblico para que aquilo acontecesse? Esse conteúdo que eu vou apresentar aqui para vocês, ele é retirado de uma live que a gente fez recentemente, onde a gente está falando sobre a guerra que está acontecendo ali no momento em Israel com o Hamas. Ou seja, tem muita coisa que dá pra gente falar sobre isso, e eu achava importante, né, nessa live falar um pouquinho do porquê que Deus permitiu a guerra ali no Antigo Testamento. Peguei esse conteúdo e tô trazendo aqui pra vocês esse recorte que eu espero que você goste. Se você tá curtindo, galera, por favor, deixa aqui o seu like, compartilhe esse conteúdo com as pessoas. Comente aqui o que você quer entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu posso vir fazer outros vídeos sobre isso também. E é claro, se inscreva no canal. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Por que Deus permitiu a guerra, então, naquela época? Se a guerra é tão ruim, tem tantas consequências, por que Deus permitiu a guerra? E aqui eu vou trazer um ponto que é interessante da gente pensar. Primeiro, Deus ele fez uma promessa, ele precisava cumprir essa promessa. Deus ele queria, né, que o seu povo ele cumprisse esse papel ali na terra. E ele de fato ele não podia deixar que o seu povo fosse exterminado, fosse morto pelos povos ali daquela região. Então, de fato, né, quando Deus ele permite a guerra, muito bem, porque ele está honrando a ele mesmo, a promessa que ele mesmo fez para que aquele povo de Israel fosse luz no mundo, fosse um local ali, uma nação de sacerdotes que fosse ajudar as pessoas ao redor e fossem de fato ser um grande ponto de transformação na humanidade como um todo. Então Deus ele faz isso porque ele está honrando o nome dele, primeiramente, acima de tudo, e também porque ele precisa, né, de certa maneira, proteger o seu povo, do qual ele escolheu, do qual ele fez essa promessa para ser essa nação de sacerdotes. E a gente não vai ter tempo de ler isso aqui, mas eu quero te encorajar depois de estudar. Eu vou indicar para vocês alguns livros. Deixa eu voltar aqui no nosso slide. Mas aqui tem 3 livros muito interessantes. Primeiro, Os Outros da Bíblia. É um estudo sobre os deuses que existiam naquela região. Então, ele vai falando sobre os diferentes deuses. Fala de Baal, por exemplo, que é muito conhecido, e vários outros que existiam ali naquela região. Os deuses que existiam naquela região eram deuses muito cruéis, com práticas que a gente às vezes não imagina. Sacrifício de bebês, de crianças, morte dos idosos, traições, entregas ao vício, tanto aos vícios químicos, né, desde o álcool e tudo mais, a tantos outros vícios. Eram deuses que quem seguia aquelas religiões eram totalmente escravizados por questões muito, mas muito pesadas mesmo. E esse livro você vai ter uma noção, né, do que era que o povo de Israel estava ali enfrentando naquela época, que tipo de deuses existiam ao redor e como era perigoso e danoso para todo mundo ali, né? Não só para o povo que adorava aquele Deus, mas para qualquer um que estivesse ao redor. Então, se você quer entender um pouco sobre os deuses daquela época, lê esse livro, é muito bom. Outro livro é de N.T. Wright, Jesus Ontem, Hoje e Sempre. Esse livro, ele fala muito sobre como que Jesus, ele é revelado desde o Antigo Testamento até hoje, e não apenas Jesus, mas o próprio plano de Deus de salvação. N.T. Wright, ele traz vários e inúmeros argumentos mostrando que Deus, ele é imutável. E um outro autor, esse autor é menos conhecido, é um autor da minha comunidade, da minha igreja, né, americano, que é esse aqui, From Shadow to Reality. É um livro aqui do John Oakes, onde ele também traz, né, essa ideia, esse panorama de como que Jesus e Deus é visto no Antigo Testamento e no Novo. E ele vai trazendo vários pontos, né, de como que uma coisa no novo se relaciona com no velho, se relaciona com o novo, e várias outras questões mostrando que Deus, ele é o mesmo, e que essa questão de Deus permitir as guerras, e de Deus ser violento, de Deus ser alguém que quer o mal das pessoas e tudo mais, isso é falta de estudo, falta de conhecimento histórico, geográfico e até mesmo teológico sobre essas questões. Esses livros aqui, se você conseguir acesso a eles, já vão te ajudar muito a entender, porque toda vez que Deus, ele vai para a guerra, né, ele comanda
manda seu povo para a guerra, ele tem uma ética muito grande com relação a isso. Não é incomum a gente ver Deus enviando antes profetas, pessoas para irem lá, trazerem a mensagem de Deus, tentarem fazer com que o coração quebrantado daquele povo se converta perante a ele. Então Deus ele tem várias tentativas, vários momentos onde ele busca ajudar o povo a entender a sua verdade. Além disso, mesmo quando Deus chega no ponto da guerra, seja por diferentes motivos que eu vou já trazer aqui, mas você vê que tem muitas escrituras que Deus ele fala, olha, preserva esse povo, não mata de tal forma, faz desse jeito. Enfim, Deus ele dá várias instruções. Às vezes ele fala, não é nem para matar. Se você lembrar, por exemplo, a história de Gideão, Deus ele não fala para Gideão matar o exército inimigo, ele fala para fazer barulho e espantar, né? Vai lá, faz barulho e espanta aquele exército, não é para vocês lutarem com eles. Basicamente, né, a gente vê em momentos de Deus, ele tem essa ética muito grande na guerra. Por outro lado, você vê momentos em que Deus ele fala, olha, esse povo aqui, você precisa matar de verdade, assim, não pode sobrar ninguém. E ele até briga em alguns momentos com alguns homens que desobedeceram essas ordens. E aí quando você vai estudar quem era esse povo, o que ele fazia, qual eram as questões ali, né, que aquele povo realizava, como que isso impacta também na história, você vê várias questões, são estudos muito profundos e muito interessantes da gente fazer. Além disso, né, tem um curso, né, que eu fiz lá na Udemy falando sobre entendendo o reino de Deus, estudo e prática cristã. Se você quiser se aprofundar ainda mais sobre como que o reino de Deus é falado desde o Antigo Testamento até o Novo, eu te encorajo a você fazer esse curso aqui. Eu trago sim questões mais escatológicas e falo um pouquinho do fim dos tempos, mas a minha proposta é ajudar você a entender como que Deus ele vai costurando de forma bela, maravilhosa, a ideia de reino, a ideia de rei, né, a ideia de súditos, nós que somos, né, dele, e como que isso se apresenta no Antigo Testamento, se fortalece no Novo, e é um grande chamado para a nossa vida hoje. Se você está curioso para saber mais sobre isso, vai lá e assiste esse curso que é muito bom. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas enfim, voltando a falar das guerras, e aqui, meus amigos, tem uma escritura que eu queria ler com vocês. Outro motivo pelo qual Deus ele permitia as guerras era para ensinar o próprio povo dele. Porque Deus ele queria que o povo fosse uma nação de sacerdote, fosse um grande exemplo para aquele local. Então, muitas vezes o povo de Israel ele se desviava de Deus, ele não queria andar nos princípios de Deus, e por conta disso Deus permitia que a guerra acontecia também para ensinar e fazer o seu povo a amadurecer, como a gente vê aqui no versículo 24. Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram a sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam. Ela os consumiu e ainda assim não levaram isso a sério. De fato, quando a gente olha para isso aqui, gente, a gente vê que sim, Deus ele permitiu que as guerras acontecessem para ensinar o seu povo. Mas aqui é interessante a gente fazer um parênteses. Deus ele não faz isso como uma prática de prazer. Tipo, eu quero ver as pessoas sofrendo, eu quero ver a guerra, você me desobedeceu, então você vai ser jogado na guerra. Deus, muito pelo contrário, ele ama muito o seu povo. Ele mandou inúmeros profetas, ele levantou muitas pessoas. Ele o tempo todo estava ali tentando chegar no coração das pessoas. Em alguns momentos, algumas gerações ouviam, outras gerações estavam completamente fora. E para que o povo não se perdesse de vez, e Deus... e eles de fato, né, abandonassem tudo aquilo que ele mesmo havia prometido, a glória de Deus está em jogo, a honra dele está em jogo, entende? E ele fala assim, não, o povo não pode se perder, eu já mandei profetas, mandei pessoas, ergui gente, o povo não está ouvindo. E aí ele permite que a guerra aconteça, não por prazer. Eu imagino que Deus ele sofra muito quando essas coisas acontecem, mas é para o povo de fato ele estar ali num estado de contrição e entender, caraca, eu me afastei de Deus, olha o que aconteceu. E isso acontece, Deus está ali o tempo todo, antes, durante a guerra e depois, para ajudar o povo a se fortalecer, para dar esperança para eles. A gente lembra lá da escritura de Jeremias, né, que fala que Deus, após o povo ter passado pelo exílio da Babilônia, né, você fala, olha, eu tenho planos perfeitos para vocês, planos de fazê-los prosperar, de não lhe causar danos, eu amo vocês. Deus falando isso, olha, vocês passaram por isso, foi necessário, foi uma repreensão, mas eu tô aqui com vocês, eu não vou andar longe de vocês, vocês são meu povo, vocês são a nação que eu amo. Então, Deus, ele faz isso com muito amor, ele é como um pai que permite a disciplina de um filho, e às vezes a gente não entende isso, mas é importante
importante a gente pensar. Eu sei que esse é um conceito difícil, às vezes, e profundo, mas essa ideia geral que se você se aprofundar nesse entendimento, se você estudar mais sobre isso, você vai enxergar muito a graça e a misericórdia de Deus, mesmo em meio à guerra. Fala, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. É um vídeo, de fato, que dá pra gente falar muitas coisas, mas eu espero que possa ter clareado um pouquinho a sua mente sobre as questões das guerras ali no Antigo Testamento e o coração de Deus por trás de cada uma delas, ou o que estava acontecendo nesse grande contexto, nessa grande imagem, né, que às vezes a gente não consegue enxergar ou tem até dificuldade mesmo de compreender. Gente, se você gostou, deixa aqui o seu like, não deixe, né, não esqueça também de comentar, de compartilhar, é muito importante isso aí. Também se inscreva no nosso canal, isso vai nos ajudar bastante, viu? E se você quiser saber mais sobre esse contexto, se você quiser saber mais sobre, né, Deus ali, a sua ação na nossa vida com relação às guerras, a esse tema, aqui está a live completa, onde eu falo não só da guerra de Israel e do Hamas, mas trago outros conceitos também sobre esse assunto. E caso você queira ver outros recortes, outros assuntos sobre esse, tá aqui também outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza, meus queridos? Um grande abraço e a gente se vê na próxima.